Olá! Hoje vamos falar daquelas plantas rasteiras que cobrem toda a terra, fazem forração de jardins, vasos e também jardineiras e canteiros. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. As plantas chamadas rasteiras também são denominadas de reptantes e às vezes até tem essa palavra no nome botânico dela. Vocês vão ver algumas espécies que eu selecionei 15 que têm o sobrenome repens. Isso porque elas se rastejam, elas se cobrem toda a terra. Seus caules crescem por cima da terra, do solo e formam uma cobertura densa. Assim, elas têm um crescimento mais horizontal do que vertical. Outras espécies são bem compactas e crescem rente ao solo, não ultrapassando 10, 20 centímetros de altura. E assim, essas plantas, além de formarem tapetes vivos, colorindo e decorando, dando forma aos jardins e às composições paisagísticas, elas também ajudam a controlar o problema da erosão e são aplicadas em taludes ou planos inclinados. Vamos conhecer as espécies? E a Pileia numeralifolia, ou dinheiro em penca, é a primeira espécie escolhida, representando as espécies reptantes ou rasteiras. Ela é uma planta nativa da América tropical, inclusive é uma planta brasileira e ela chega no máximo a uns 10 a 15 centímetros de altura. Ela aprecia a meia sombra e pode ser cultivada em vasos, jardineiras e canteiros. A segunda espécie também pode ser conhecida como dinheiro em penca, mas também seu nome popular é tostão. É a Calicia repens. Ela é uma planta que tem uma consistência mais suculenta e ela também é nativa da América tropical. Ela se adapta tanto à meia sombra, onde ela fica bem verdinha, quanto ao sol direto e tende a ficar mais arroxeada. Essa daqui está cobrindo um tronco, um coxinho. Olha como é que ela ficou densa, cobrindo toda a superfície. E além de ser usada como forração, ela também pode ser cultivada como planta pendente em vasos suspensos. A terceira espécie é a grama preta anã, uma planta que, diferente das espécies anteriores, que tem ramos longos que vão se ramificando sobre o solo, ela é uma planta baixinha, mas ela cresce em touceiras, formando tufos. E a grama preta anã é bem baixinha, ela chega em torno aí de 10 centímetros de altura. Olha aqui do lado a gente tem a grama preta comum, olha a diferença de altura entre as duas, que também é uma forração considerada de baixo porte. As gramas pretas, de uma maneira geral, são ótimas opções para ambientes de meia sombra e elas também toleram sol. Essas espécies podem ser cultivadas nos jardins, canteiros e vasos e criam contrastes muito interessantes, já que tem a coloração mais intensa, mais escura. A quarta espécie é a grama amendoim, ou Arachis repens. É uma planta muito reptante, ou seja, ela se ramifica e se espalha bastante sobre a terra, sobre o solo. Porém, ela pode ter um crescimento mais denso conforme seja o seu cultivo. Ela é nativa brasileira e a meia sombra tende a ficar com 20 centímetros de altura. Já no sol pleno, ela pode ficar mais próximo ao solo e ela vai também florescer em abundância, com pequenas flores amarelas, muito decorativas também. Ela é uma planta muito rústica e de baixa manutenção. Está sendo muito utilizada no lugar onde a gente plantava grama comum, porém, naquele local que não há pisoteio, pois essa espécie, diferente das gramas comuns, elas não toleram ser pisoteadas. Mas como eu já disse, é uma planta muito rústica e ela tem um efeito muito bonito na folhagem e sua floração também é decorativa. Essa espécie também é muito indicada para revestir e cobrir taludes e, como exemplo, podemos ver esse tapete vivo aqui, feito com a grama amendoim, revestindo todo esse talude, que é bem íngreme. A grama amendoim, ela ajuda a controlar a erosão, ela ajuda a fixar a terra, suas raízes são mais profundas do que a grama comum. A quinta espécie é a Hera, ou Hedera helix, uma planta que tanto pode ser cultivada como planta trepadeira, como também como planta para forração, uma planta reptante. E ela é ótima para ajudar essa situação de taludes, para cobrir às vezes áreas onde a grama comum não vai. E ela tem essa folhagem muito decorativa, chamada estrelada ou lobada. Além dessa versão verde, existem também Hederas variegatas ou Heras variegatas, que também cria uma textura muito bonita. Ela é indicada para pleno sol ou meia sombra, fazendo forração de canteiros e jardins, mas também pode ser usada em vasos ou jardineiras suspensas, criando efeito pendente.
E por falar em planta pendente, a sexta espécie é a Tradescância ou lambari, uma planta que é largamente cultivada em vasos suspensos, mas ela cria forrações muito reptantes e rasteiras nos jardins à meia sombra. Olha que linda! E a gente tem diversas variedades. E dependendo do local de cultivo, ela também pode ter coloração e texturas variáveis. Às vezes, quando ela pega um pouco de sol, fica com uma tonalidade mais arroxeada, e quando ela fica mais à sombra, só com claridade, ela tende a ficar a mais esverdeada. É uma planta muito rústica e de fácil cultivo. E todas elas são indicadas para trazer cor e textura à composição paisagística. Se você quer cor no seu jardim, olha que planta linda, toda rosada, é a açuga rosa ou ajuga. Outra plantinha que cresce em touceiras, mas ela vai se ramificando aos pouquinhos, espalhando, cobrindo o solo, uma planta baixinha e também tem diversas variedades. Além dessa, que é mais rosada, a gente encontra a açuga ou ajuga mais acobreadas, mais amarronzadas, como também as variegatas. Ela é uma planta rústica, se adapta muito bem a climas subtropicais e ela aprecia a meia sombra. Olha de pertinho como é linda essa planta, olha quanta textura e quanta cor que ela pode trazer para nossos vasos, jardineiras e jardins, criando um efeito lindo e contrastante com as demais plantas verdes da composição. A oitava planta é o tapete inglês, uma espécie que traz não só folhagem colorida, mas também florações decorativas. É uma planta perene, reptante, bem baixinha, que tem flor e folhagem decorativa. Olha que coisa mais linda! Antigamente era considerada planta daninha, erva daninha, mas hoje ela está sendo largamente cultivada nos jardins, pois ela é uma planta muito rústica, se adapta tanto a sol quanto a meia sombra, podendo ser usada tanto em jardins, canteiros, vasos de jardineiras, como também é indicada para controlar a erosão em taludes mais íngremes. Aprecia climas subtropicais e regiões de altitudes. A nona espécie é chamada de rosinha de sol ou apitênia. Já é uma planta mais suculenta e é uma planta muito rasteira, que fica muito bonita e é muito usada como planta de forração, não só de jardins tradicionais, como também de jardins de climas mais áridos, mais rochosos. Fica muito interessante. Chamada de rosinha de sol porque ela tem essas florzinhas muito delicadas que parecem um botãozinho e elas são formadas o ano todo, muito visitadas por abelhas. Além da versão tradicional de folhas verdes, existe a pitênia ou rosinha de sol variegata. Olha que coisa linda! Ela tem uma coloração mais clara na folhagem e a borda é bem branquinha e também possui essa florzinha rosada meio avermelhada. Ótima para ser cultivada em vasos, como também nos jardins, criando contraste com as demais plantas verdes. A apitênia é uma planta muito rústica, precisa de sol pleno, mas ela se adapta bem tanto a regiões de climas mais frios quanto locais de calor intenso. E quando cultivada em jardineiras suspensas, tende a pender-se aos ramos. A 10ª espécie é a 11 horas, também uma planta de consistência suculenta e com flores muito ornamentais decorativas, chamada assim popularmente de 11 horas, pois suas flores abrem na hora mais quente do dia, mediano aí a 11 horas da manhã e fechando no meio da tarde ao entardecer. Suas flores podem ser simples ou dobradas e possuem diversas cores, passando do branco para o amarelo, alaranjado, vermelho e tons rosados. A 11ª planta é a Lysimachia. Olha que planta mais linda! Também é reptante, prostrada, que tem a folhagem verde, podendo ser também variegata. Mas o que mais chama a atenção dessa planta são as lindas flores que dão no centro da folhagem. Muito decorativa. Ótima opção para forração, seja em canteiros, em jardins, como também a vasos e jardineiras, sendo que vasos ela fica bem pendente, criando uma cascata. Olha que linda ela aqui no jardim entre troncos, olha que textura bonita que ela fica, florescendo quase o ano todo. E ela se adapta bem aos diversos climas brasileiros, podendo ser cultivada em todo o território nacional. Aprecia o sol pleno, mas se adapta à meia sombra também. A 12ª planta é o rabo de gato ou a califa rasteira. Olha que fofa essa planta, que tem inflorescências em forma de espigas vermelhas, cilíndricas, muito decorativas e floresce ao longo do ano.
E ela pode ser cultivada como estamos vendo aqui, ó, entre os pisos do jardim. Se adapta bem também a vasos e jardineiras. E é uma planta de fácil cultivo. A 13ª planta é a Fitônia, ou planta mosaico, uma planta linda que é largamente cultivada em vasos ambientes internos, como também em terrários. E olha quantas variedades a gente vai encontrar, de folhas coloridas ou brancas, vermelhadas, rosadas, em tons verdes mais claros e verdes mais escuros. O que a gente repara é que a coloração se dá na nervura da folhagem, olha que interessante. E a Fitônia é uma planta que aprecia sombra, ambiente só com claridade, como também a meia sombra, podendo receber um sol bem levinho no início da manhã ou no final da tarde. E por isso ela também pode ser cultivada nos jardins, às vezes o jardim interno, como também ambientes protegidos do sol, jardins sombreados. Fica linda e cria contraste com as demais plantas. A 14ª espécie é a Peperomia marrom. Ela é largamente também usada em vasos para decorar casas e apartamentos. Uma planta resistente e aprecia ambientes sombreados. Ela também é muito rústica, pois ela tem uma folha mais serosa e ela não precisa de ser irrigada com frequência. Além disso tudo, ela tem diversas variedades, podendo se alterar no tamanho da folha, no seu formato, como também na coloração. E esses rabinhos que a gente está vendo para cima aqui é a inflorescência da peperômia, que não é decorativa, mas dá um charme à espécie. Vamos ver um pouquinho dessa variedade desta espécie. Tem tons mais acinzentados, folhas mais pontiagudas, como também folhas mais arredondadas, nessa tonalidade vinho. Todas elas têm essa textura na folhagem, né? Ela parece estar em alto relevo, cada uma mais linda do que a outra. Você pode cultivar em vasos nos ambientes internos, como também nos jardins, criando maciços de uma só cor ou multicoloridos. E para fechar nossa lista, eu trouxe a planta musgo ou planta carpete, que é conhecida botanicamente como cedo japônico ou cedo ouro. Olha que planta linda, gente! Ela é realmente uma planta muito compacta, de folhinhas muito pequenininhas, podendo ter variedades de verdes mais escuros, como essa de folhagem um pouco mais clara, criando esses contrastes. Elas realmente são plantas muito compactas que dá essa ideia de musgo ou tapete e são largamente utilizadas nos mini jardins, criando uma textura e forração para esses arranjos. Fica lindo em contraste com as plantas coloridas, como também as plantas verdes. Elas também podem ser usadas nos jardins tradicionais, em vasos e jardineiras, e criam um efeito muito interessante de revestimento e cobertura do solo. Essas delicadas plantas apreciam sol e ambientes arejados. Devem ser plantadas em terras permeáveis, bem drenáveis, e elas preferem regas moderadas. E aí, gostou de conhecer essas espécies selecionadas? Caso queira, acrescente mais alguma que você conhece, deixando seu comentário aqui abaixo. Tem novidade aqui, nós estamos com o site no ar. Acesse o site vidanojardim.com.br, tá sim de novidades, de paisagismo, jardinagem, tem muito conteúdo, eu acho que você vai adorar. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Visite as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima.